O exame que promete te salvar pode ser o mesmo que adoece você em silêncio. Você confia porque todos fazem. Aceita porque o médico indicou. Mas e se eu te dissesse que alguns dos exames mais comuns escondem riscos que ninguém te explica? Radiologia excessiva, falsos diagnósticos, procedimentos invasivos desnecessários e até medicamentos que você nunca precisaria tomar se não tivesse feito aquele exame. A verdade é que alguns testes de rotina não previnem, eles provocam. Neste vídeo, você vai descobrir os 7 exames mais perigosos, comuns e desnecessários, que você deve evitar a todo custo. Antes de marcar o próximo check-up, veja isso. O exame que parece simples, mas pode causar efeitos colaterais permanentes. Você entra no consultório para um simples exame de rotina. O médico diz que é rápido, seguro, comum. Você confia. Afinal, milhões de pessoas fazem o mesmo procedimento todos os anos. Em poucos minutos, tudo está feito. E você sai acreditando que está no caminho certo para cuidar da sua saúde. Mas o que ninguém te contou, e que infelizmente muitos só descobrem tarde demais, é que esse exame, aparentemente inofensivo, pode deixar marcas que vão muito além do consultório. Estamos falando de exames diagnósticos que, embora padronizados e muitas vezes indicados de forma automática, envolvem riscos consideráveis quando mal indicados ou repetidos em excesso. E o pior, muitos desses riscos são sistematicamente ignorados tanto pelos profissionais quanto pelos próprios pacientes, que não são devidamente informados. Vamos tomar como exemplo as tomografias computadorizadas com contraste. Elas são amplamente utilizadas para investigar dores, tumores, nódulos e problemas internos. Parecem o recurso ideal para visualizar o que os olhos não veem. No entanto, esse tipo de exame utiliza uma radiação ionizante que, em excesso, pode estar relacionada a danos ao DNA celular, o que, a longo prazo, aumenta o risco de câncer. E quando se adiciona o contraste iodado, usado para destacar os tecidos e vasos no exame, o risco se estende para os rins, especialmente em pacientes mais velhos ou com função renal já comprometida. Outro exemplo frequente é a ressonância magnética com contraste à base de gadolínio. A ressonância em si não emite radiação, mas o contraste pode se depositar no cérebro e outros órgãos. Embora a ciência ainda esteja avaliando os efeitos de longo prazo desse acúmulo, há relatos de pessoas que desenvolveram sintomas neurológicos após múltiplas ressonâncias com gadolínio, o que levanta um importante sinal de alerta. E apesar disso, esse exame continua sendo solicitado em série para casos que poderiam, em muitos casos, ser resolvidos com alternativas menos invasivas. Exames ginecológicos e urológicos invasivos também merecem atenção. A cistoscopia, por exemplo, que consiste na introdução de um tubo fino pela uretra até a bexiga para examinar seu interior, pode causar lesões, infecções urinárias recorrentes, sangramentos e até traumas emocionais, especialmente em pacientes sensíveis. E ainda que seja indicado em certos contextos, muitos médicos solicitam o exame sem explorar antes abordagens clínicas, mudanças de estilo de vida ou exames de imagem não invasivos. Outro perigo silencioso está nos exames cardiológicos com esforço físico, como o teste ergométrico. Ele pode desencadear arritmias ou até mesmo infarto em pessoas com obstruções cardíacas que não foram previamente avaliadas com exames básicos. Em alguns centros, o exame é realizado sem uma triagem rigorosa, o que representa um risco real, sobretudo em idosos e pessoas com histórico familiar de doença cardíaca. E há ainda exames como a colonoscopia, que, embora úteis para rastrear câncer de intestino, também trazem riscos de perfuração intestinal, reações à sedação e sangramentos importantes. O problema não está no exame em si, mas na banalização de sua indicação. Em vez de avaliar o perfil de risco do paciente, muitos profissionais solicitam a colonoscopia como se fosse um exame de sangue. Isso é um erro grave. Há critérios para sua realização, que envolvem idade, sintomas, histórico familiar e outros fatores. Por trás dessa banalização, existe também um sistema que prioriza procedimentos caros e padronizados.
Muitos médicos são pressionados por protocolos que favorecem exames em massa. Outros, infelizmente, se beneficiam financeiramente da realização deles, especialmente em contextos de saúde suplementar. E o paciente, confiando na autoridade médica, aceita tudo sem questionar. Mas a verdade é que nem todo exame é necessário, nem todo exame é seguro, nem todo exame é inofensivo. É preciso fazer uma pergunta simples antes de cada exame. O que vai mudar na minha vida com o resultado disso? Se a resposta for nada, talvez esse exame não precise ser feito agora. Talvez seja o momento de observar, de investigar outras abordagens, de buscar uma segunda opinião. A medicina preventiva não pode ser confundida com medicina intervencionista. Exames são ferramentas, e como toda ferramenta, devem ser usados com precisão, não por rotina. Mais do que nunca, precisamos resgatar a ideia de que o cuidado com a saúde começa com a informação, o bom senso e o respeito à individualidade de cada corpo. Portanto, antes de deitar na maca para o próximo exame padrão, respire fundo e questione. Seu corpo merece essa cautela, sua saúde agradece essa consciência, e sua vida pode ser protegida por algo tão simples quanto uma pergunta na hora certa. Por que certos exames são indicados mesmo sem necessidade real? Você já se perguntou por que tantos exames são solicitados durante uma consulta médica, mesmo quando você não apresenta sintomas relevantes? Ou por que, às vezes, ao visitar diferentes profissionais, cada um pede uma nova bateria de exames, muitas vezes repetindo os mesmos? Esse fenômeno não é um acidente. Há razões profundas, e nem sempre éticas, por trás da indicação excessiva de exames, mesmo quando não há uma necessidade clínica real. A primeira razão é o modelo de saúde atual, que se tornou altamente protocolar, defensivo e, em muitos casos, comercial. Em vez de olhar para o paciente como um todo, muitos profissionais seguem guias rígidos, checklists e protocolos engessados, com medo de errar ou de sofrer processos por omissão. O que deveria ser uma medicina centrada na pessoa, torna-se uma medicina centrada na burocracia e no receio jurídico. A consequência? Exames são solicitados por precaução, mesmo quando o risco real é mínimo. Além disso, existe o chamado excesso de zelo técnico, um comportamento frequente entre médicos que querem garantir que nada foi deixado de lado. Mas essa garantia tem um preço. Cada exame desnecessário expõe o paciente a riscos, custos e ansiedade. Quando se busca descartar todas as possibilidades a qualquer custo, o cuidado vira excesso. E o excesso, em saúde, pode ser tão perigoso quanto a omissão. Outra motivação relevante é a pressão do próprio sistema de saúde suplementar. Em clínicas e hospitais particulares, onde os exames geram receita, é comum que médicos sejam pressionados, direta ou indiretamente, a solicitar mais procedimentos. Em alguns lugares, a produtividade do médico é medida pelo número de exames solicitados, e não pela melhora real dos pacientes. Isso distorce completamente o propósito do cuidado. O paciente vira um número, e a saúde vira um negócio. Existe também o fator da falta de tempo nas consultas. Com atendimentos que duram 10 ou 15 minutos, muitos médicos não têm tempo de ouvir, investigar, examinar com calma. Assim, pedem exames para compensar o que não foi possível avaliar presencialmente. Em vez de usar a escuta clínica, terceirizam o diagnóstico para máquinas e laboratórios. E isso, além de perigoso, desumaniza a relação médico-paciente. A falta de atualização científica também é um problema. Muitos exames foram indicados de forma rotineira durante décadas. Mesmo que estudos recentes mostrem que eles não são mais tão úteis ou que seus riscos superam os benefícios, muitos profissionais continuam repetindo as mesmas condutas por hábito ou por desconhecimento. A inércia clínica é uma das maiores barreiras para a medicina moderna baseada em evidências atualizadas. Outro fator, menos comentado, mas igualmente importante, é a pressão do próprio paciente. Muitas pessoas associam a qualidade de uma consulta à quantidade de exames solicitados. Se o médico não pedir pelo menos um exame de sangue, parece que ele não se importou. Essa cultura de que mais é melhor
faz com que até profissionais criteriosos, por vezes, cedam à expectativa do paciente. Para evitar desconfiança, preferem pedir o que sabem que não é necessário, e assim alimentam um ciclo vicioso de excesso. Há também o caso dos check-ups exagerados, muitas vezes promovidos por laboratórios ou clínicas com slogans sedutores como "avalie sua saúde completa em um dia". O problema é que a saúde não se resume a números. Um exame alterado fora de contexto pode gerar medo, levar a mais exames, a biópsias desnecessárias, a tratamentos que causam mais mal do que bem. O nome disso é sobrediagnóstico, quando se descobre um problema que nunca causaria sintomas ou risco real, mas que agora exige ação, e cada ação carrega risco. O mais grave é que muitos pacientes acreditam que estão sendo bem cuidados, quando, na verdade, estão apenas sendo submetidos a uma sequência de exames irrelevantes. Isso gera uma falsa sensação de segurança. Ou pior, alimenta a ansiedade, porque cada exame pode abrir uma nova porta de preocupação. A pessoa passa a viver de exame em exame, sempre esperando o próximo resultado, sempre temendo a próxima descoberta. Por fim, é preciso entender que nem todo exame é diagnóstico, e nem todo diagnóstico traz benefício. O bom cuidado em saúde começa com escuta, toque, conversa, tempo e análise de contexto. O exame deve ser a última etapa, não a primeira. Ele deve ser solicitado quando há uma suspeita concreta, um sintoma claro, ou um histórico que justifique sua necessidade. A medicina baseada em evidências não defende o excesso. Ela defende o equilíbrio. Exames quando há indicação real, com objetivo definido e benefício comprovado. Fora disso, estamos apenas empilhando riscos e alimentando a indústria da saúde doente, que lucra com o medo, a pressa e a desinformação. Portanto, da próxima vez que alguém sugerir um exame, pergunte: qual a real necessidade desse exame? O que ele mudará na conduta, no tratamento ou no meu estilo de vida? Se a resposta for vaga, genérica ou evasiva, é seu direito buscar uma segunda opinião. Você não é obrigado a fazer exames só porque alguém disse. Sua saúde é sua responsabilidade. E ela começa com informação de verdade, não com máquinas, protocolos e repetições vazias. Como a indústria lucra com a sua preocupação? Você já percebeu como a sensação de estar doente se tornou parte da vida cotidiana? Mesmo quando você está bem, parece que sempre há algo que pode estar errado. Uma mancha, uma dor leve, uma alteração mínima em um exame. A dúvida se instala. A ansiedade cresce. E antes que perceba, você está enredado em uma teia de consultas, exames, remédios e acompanhamentos, mesmo sem um diagnóstico real. Essa sensação constante de "talvez eu esteja doente" não acontece por acaso. Ela é cuidadosamente cultivada, e por trás dela existe um sistema muito bem articulado, onde sua preocupação se transforma em lucro. A indústria da saúde, da forma como está estruturada hoje, não é apenas um serviço essencial, é um dos maiores mercados do mundo. E como todo mercado, ela precisa de demanda. Precisa que você esteja sempre preocupado. Precisa que você acredite que precisa dela, mesmo quando não precisa. A lógica é simples. Quanto mais exames você faz, mais lucro os laboratórios e clínicas geram. Quanto mais medo você sente, mais você busca consultas, faz check-ups, inicia tratamentos e consome medicamentos. A ansiedade virou combustível para um sistema que depende da sua insegurança para continuar crescendo. Por isso, a medicina atual muitas vezes não é voltada para a prevenção real, mas para a vigilância exagerada. Criam-se novos nomes para condições comuns. Dores que sempre existiram viram síndromes. Pequenas alterações se transformam em fatores de risco. O que antes era normal, agora precisa de controle. E cada controle exige mais exames, mais retornos, mais gastos. Tudo isso embalado por uma promessa: é melhor prevenir do que remediar. Mas a verdade é que isso deixou de ser prevenção, virou exploração. O medo, quando bem manipulado, é uma ferramenta poderosa de consumo. A cada nova campanha sobre um novo perigo invisível,
você é conduzido a acreditar que está vulnerável. E, em vez de buscar conhecimento, você busca soluções prontas. A indústria sabe disso e responde com produtos, planos, pacotes de exames, terapias caras e medicamentos para sintomas que muitas vezes nem precisariam ser tratados. Os laboratórios farmacêuticos são mestres nessa estratégia. Eles investem bilhões em marketing para convencer médicos e pacientes de que uma leve alteração é sinal de doença, que um sintoma comum precisa de um medicamento específico, que um número fora do ideal é suficiente para iniciar uma medicação que será tomada pelo resto da vida. E assim, a saúde se transforma em dependência. Mas o problema vai além do consumo. Existe um custo emocional profundo nesse modelo. A constante sensação de que algo está errado mina a sua tranquilidade. Cada novo exame vira uma nova fonte de estresse. Cada resultado que sai um pouco alterado vira motivo para mais preocupação. E muitas vezes, os exames não trazem paz, trazem mais dúvidas. E mais exames. Esse ciclo de medo e dependência é alimentado também pela mídia. Manchetes alarmistas, reportagens sensacionalistas e influenciadores pagos por grandes marcas reforçam a ideia de que você está sempre por um fio, que precisa de vigilância constante, que qualquer atraso, qualquer descuido pode ser fatal. E assim, você se mantém alerta e vulnerável. A verdade que pouca gente conta é que a maioria dos exames de rotina, quando feitos sem critério, não melhora sua saúde. Pelo contrário, eles podem gerar falsos positivos, levar a diagnósticos incorretos, a tratamentos desnecessários, a cirurgias que poderiam ser evitadas. E cada um desses erros enche os cofres de alguém. Enquanto isso, o que realmente protege sua saúde, sono de qualidade, alimentação simples, vida ativa, contato humano, tranquilidade emocional. Isso raramente é incentivado, porque isso não pode ser embalado, vendido, faturado. Não gera retorno financeiro e, por isso, é deixado de lado. O que médicos conscientes evitam fazer em si mesmos? Há uma pergunta simples que muitos esquecem de fazer. Doutor, o senhor faria esse exame em si mesmo? A resposta verdadeira costuma surpreender. Muitos médicos, quando estão no papel de paciente, evitam certos exames, tratamentos e procedimentos que, ironicamente, recomendam no consultório. Isso acontece porque eles conhecem os bastidores da medicina. Sabem que muitos exames são pedidos por protocolo, não por real necessidade clínica. Sabem que há riscos que nem sempre são explicados. Sabem que alguns exames, embora pareçam inofensivos, podem gerar mais problemas do que soluções. Um exemplo clássico são os exames de rastreamento em pessoas saudáveis. Tomografias, biópsias, cintilografias e até exames de sangue muito específicos podem gerar diagnósticos irrelevantes, descobertas acidentais e tratamentos desnecessários. É o chamado sobrediagnóstico, quando se encontra algo que nunca causaria problema, mas que, ao ser tratado, causa efeitos colaterais reais. Médicos experientes evitam isso. Eles preferem observar, esperar, monitorar e só intervir quando há sinais clínicos consistentes. Eles também evitam medicamentos com alta taxa de efeitos colaterais, a não ser quando são realmente necessários. Evitam medicalizar desconfortos normais da vida. Não fazem check-ups indiscriminados. E, acima de tudo, não entregam sua saúde ao excesso de exames, mas sim a uma rotina de cuidado real. Alimentação, sono, movimento e equilíbrio emocional. Esses médicos entendem que nem tudo que pode ser examinado precisa ser examinado. Nem todo marcador alterado merece intervenção. E nem toda doença potencial precisa ser prevenida com exames que mais assustam do que ajudam. Esse discernimento vem da experiência. Vem de ver pacientes adoecerem mais pelos efeitos dos exames e dos tratamentos do que pela doença em si. Vem da consciência de que muitas vezes na medicina, menos é mais. Por isso, antes de aceitar um exame, pergunte: isso é realmente necessário? O que muda se o resultado for positivo? E o senhor faria isso em si mesmo? Essas perguntas podem proteger sua saúde, mais do que o próprio exame. E quais alternativas naturais e seguras você pode adotar?
Se certos exames são realizados sem necessidade real e ainda oferecem riscos, a pergunta inevitável é: o que fazer no lugar deles? A boa notícia é que existem formas muito mais seguras, eficazes e acessíveis de cuidar da saúde, e que evitam os efeitos colaterais de exames invasivos ou mal indicados. A primeira alternativa é a observação clínica funcional, ou seja, prestar atenção aos sinais reais do corpo. Dores recorrentes, alterações no sono, no humor, na digestão, cansaço fora do normal, mudanças na pele ou nos cabelos. Tudo isso são indicadores preciosos de que algo não vai bem, e muitas vezes são ignorados em favor de um exame sofisticado, mas que não explica a raiz do problema. A segunda abordagem é o fortalecimento da saúde por meio da nutrição preventiva. Alimentos naturais, anti-inflamatórios e reguladores metabólicos, como folhas verdes, frutas vermelhas, açafrão da terra, chás digestivos, castanhas e gorduras boas, ajudam o corpo a se equilibrar sozinho, reduzindo os fatores de risco para inúmeras doenças. É fundamental também contar com suplementação natural com respaldo científico, sempre que necessário. Magnésio, vitamina D3, coenzima Q10, cúrcuma, triptofano, ômega 3 e probióticos são substâncias com excelente histórico de segurança e resultados consistentes na prática clínica. Eles atuam no sistema nervoso, cardiovascular e imunológico, muitas vezes com mais eficácia do que certos exames detectariam em fases avançadas da doença. Outra solução viável é o monitoramento regular em casa, com o uso de equipamentos simples e acessíveis como o medidor de pressão arterial, glicosímetro, termômetro digital, oximetria e até mesmo balanças corporais com bioimpedância. Esses dispositivos fornecem dados objetivos sobre sua saúde, permitindo ajustes rápidos no estilo de vida antes que problemas maiores se instalem. Além disso, é importante lembrar que muitos exames perigosos podem ser substituídos por métodos menos invasivos, como ultrassons, análises clínicas funcionais, biorressonância, testes salivares e avaliação por sintomas combinados. Em mãos conscientes, esses recursos oferecem uma visão integrada do corpo, sem expor o paciente a substâncias tóxicas, contrastes radioativos ou intervenções desnecessárias. Por fim, a educação em saúde talvez seja a ferramenta mais poderosa. Quando o paciente compreende como seu corpo funciona e o que ele está pedindo, as decisões deixam de ser motivadas por medo e passam a ser baseadas em sabedoria. É esse conhecimento que devolve ao indivíduo o protagonismo sobre sua saúde e retira o poder daqueles que lucram com exames desnecessários.